Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é segunda-feira, dia 21 de fevereiro. A igreja celebra a festa de São Pedro Julião. Ele viveu de 1007 a 1072. O evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 21. Naquele tempo, assim que Jesus desceu da montanha com Pedro, Tiago e João, ele encontrou na planície uma grande multidão, e muitos dos seus discípulos também estavam ali. E alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ela acorreu até ele. E um homem dentre a multidão disse: Mestre, tem piedade de mim. Meu filho está dominado por um demônio mudo, que quando o ataca, lança-o por terra, e ele espuma a boca, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos que eles o expulsassem, mas eles não conseguiram. Se tu podes, ajuda-nos. Jesus olhou para os discípulos e disse-lhes: Ó geração incrédula, até quando terei que suportar isso? Se tu podes, para quem pode, na fé tudo é possível. Jesus mandou que lhe trouxessem o menino. Assim que o menino viu Jesus, o demônio o lançou por terra violentamente. E Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele é atormentado? O homem respondeu: Desde criança. E quando ele é atacado, muitas vezes ele foi lançado por água e por fogo, querendo matá-lo. Jesus ordenou ao demônio mudo: Demônio mudo, eu te ordeno, saia desse menino e não entres mais nele. O demônio o jogou violentamente por terra, ele começou a espumar e ficou caído por terra. A multidão dizia: ele está morto. Mas Jesus tomou o menino pela mão e entregou-o ao pai. Assim que chegou em casa, os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu-lhes: Há certos tipos de demônios que só se podem expulsar com a força da oração. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, veja só quantos detalhes traz esse texto de hoje. E Jesus vai dizer para nós da necessidade da oração e da necessidade da fé. E ele vai dizer aos seus discípulos: muitos demônios só se podem ser vencidos com a força da oração. Pode ser que os discípulos quiseram fazer as coisas sem o poder de Jesus. Pode ser que eles quiseram realizar os milagres e expulsar esse demônio pensando somente como homens carnais, homens naturais, que acham que pelo intelecto, que acham pela força da persuasão humana, que acham que pela força das suas técnicas, que acham porque por eles, pelo poder deles, eles poderiam realizar aquela obra. Mas Jesus diz que não. É preciso ter fé. É preciso ter oração. Quantos de nós também, às vezes, não cometemos esse erro de queremos realizar os trabalhos na seara do Senhor confiando somente nas nossas técnicas, somente nas nossas capacidades, somente na nossa força e no nosso poder. E assim, nós não conseguimos realizar as obras do Senhor. O apóstolo Paulo, na leitura de ontem, na segunda, dizia que o homem carnal, o homem natural, ele é racional, ele pode rezar, ele conhece a lei de Deus, ele conhece as escrituras, ele conhece as tradições, mas ele ainda não é homem espiritual. Ele ainda não consegue entender as coisas de Deus. Ele ainda não é possuidor dos poderes de Deus. Mas o apóstolo continua: o homem espiritual, este manifesta as coisas do alto, as coisas do Espírito. Creio que o grande ensinamento desse texto para mim e para você hoje é que as nossas técnicas e capacidades humanas, elas são muito importantes. Mas sem uma vida espiritual e sem a força da oração, nenhum de nós conseguiremos realizar as obras do Senhor. Hoje nós vemos Jesus vencendo o mal.
E Jesus nos ensina que o mal só se pode ser vencido com uma vida espiritual forte, profunda e com uma vida de oração. E que os discípulos da primeira hora devem ter confiado mais no poder deles, na capacidade deles, e por isso eles passaram uma vergonha grande. E aquele homem disse: eu pedi aos teus discípulos, eles não conseguiram. Se tu podes, ajuda-me. E Jesus vai recordar: para quem tem fé, tudo é possível. A fé é a janela e a força que move a minha vida e deve mover a sua e de todos nós. E dentro das nossas comunidades, nos nossos trabalhos pastorais, devemos sim nos preparar tecnicamente, devemos sim nos preparar com toda a capacidade humana, mas jamais deixar de acreditar, jamais deixar de crer que a vida espiritual, que a força da fé e a força da oração é que são os elementos que vão nos ajudar a realizar as obras do Senhor. Quantos doutores tentaram realizar grandes obras e não conseguiram? Quantos homens e mulheres de ciência procuraram realizar grandes obras, mas não conseguiram? Porque confiavam mais na sua técnica humana, confiavam mais no seu poder. E Jesus vai dizer que há certas obras na vida que só podem ser realizadas e feitas pelo poder da fé e a força da oração. Aprendamos com Jesus. Às vezes nós rezamos, mas nós não acreditamos na oração. Às vezes nós abandonamos, a primeira coisa que nós abandonamos é o momento orante, é a força da oração. E com isso também vai sendo asfixiada a experiência de fé que cada um de nós diz que temos. Logo mais às 7 horas da noite, nós não teremos o terço dos homens hoje. Hoje nós teremos a missa de 7º dia do nosso jovem João, que se afogou no rio nesse momento das chuvas de Petrópolis. E queremos com a sua família celebrar o seu 7º dia de passamento. E quero também comunicar a vocês que por causa também das chuvas e do clima que se encontra na nossa cidade, cada um de nós estamos cancelando o nosso retiro de carnaval, que iria acontecer nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março. E depois procuraremos uma outra data possível. E confiemos na força da oração. A vocês que peregrinam aqui nessa parte da Igreja Católica, chamada Paróquia de Nossa Senhora Aparecida do Quitandinha, dos Frades Menores Capuchinhos, aprendamos a orar. Aprendamos a confiar no poder de Jesus, porque se nós estivermos desligados dele, nós não conseguiremos realizar a nossa missão. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Pedro Julião, rogai por nós. Amém.